Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Deus colocou ao meu coração uma palavra para compartilhar com os irmãos. A palavra que Deus colocou ao meu coração se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40. Olha só o que diz a palavra de Deus. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando o filisteu. A Bíblia Sagrada diz, amados irmãos, que Davi, direcionado pelo Espírito de Deus, ele foi até o ribeiro e colheu 5 seixos, que quer dizer 5 pedras. Colocou essas 5 pedras no alforje de pastor. E quando ele guardou aquelas pedras no alforje, chegou o filisteu. Ou por que não dizer o maior dos filisteus, o campeão dos filisteus, que se chamava Golias. Golias era temido por toda Israel. Golias era um gigante que venceu várias batalhas, derrotou muitos exércitos, matou muitos inocentes. Saul, que era um guerreiro corajoso, destemido, temeu ao gigante Golias. Porém, um jovem que ninguém dava nada, chamado Davi, este não tinha medo de Golias. Este, ao invés de correr, ele foi para cima. Quando ele viu Golias desafiando o povo de Deus, humilhando o povo de Deus e blasfemando contra Deus, Davi olhou para aquele gigante e disse: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Deus manda dizer para você nesta noite: não tema ao inimigo. Não tema ao gigante. Quem sabe esse gigante que se levantou contra a sua vida é na área familiar. A sua família não é mais como outrora, unida, vivia em harmonia, tinha uma vida estabilizada financeiramente, a harmonia reinava, a alegria. Tudo isso se findou, tudo isso acabou. Quem sabe você que é mãe tem um filho que está nas drogas, uma filha que está no alcoolismo. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Se creres, verás
a glória de Deus. E Davi ele acreditava no Senhor dos Exércitos, por isso ele foi para cima do gigante. A Bíblia diz que Davi pegou uma daquelas pedras, Alabassudecai, colocou na sua funda, e quando Davi ele roda a sua funda, confiando no Senhor dos Exércitos, a Bíblia diz que ele consegue derrotar o gigante Golias. É Deus dizendo para você: ei, Deus te deu uma pedra. Que pedra é esta? A pedra da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque foi que Davi, ele derrotou o gigante Golias. Davi derrotou o gigante Golias porque ele confiava no Senhor dos Exércitos. Deus de Abraão, Deus de Jacó, estava com Davi. Colocou naquela pedra, Alabassudecai, um poder tão grande, que quando aquela pedra bate na testa de Golias, ele cai por terra e Davi corta a sua cabeça. Aleluia! A Bíblia diz, amados irmãos, que Davi se tornou o rei de Israel. Aleluia! É Deus dizendo para você: ei, vença esse gigante. Gigante na área familiar, na área financeira, na área sentimental, na área espiritual. Você não tem mais ânimo, você não tem mais aquela fé que você tinha antigamente. A pedra representa a fé. Quantos não têm perdido a pedra da fé? Quando o gigante vem, ela, ao invés de ir para cima do gigante, ela teme o gigante. Saul temeu o gigante, Saul ficou escondido. Mas Davi não. Davi foi para cima e venceu o gigante. E se tornou rei de Israel. Aleluia! Glória a Deus. O tema que Deus me dá nesta noite se chama: onde estão as 4 pedras de Davi? A Bíblia diz que Davi colheu 5 pedras no ribeiro. Usou uma pedra para derrotar o gigante Golias. Eu pergunto a você nesta noite: aonde foi parar as outras 4 pedras? Vamos para a Bíblia. Abram vossas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 13, que tem como título ou epígrafe: 4 guerras contra os filisteus. Leiamos a santa palavra do Senhor. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com eles seus servos, e tanto pelejaram contra o filisteu que Davi se cansou, e Esbibenobe, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha
300 ciclos de cobre e que cingia uma espada nova. Este intentou ferir Davi, porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu. A Bíblia diz, amados irmãos, que se passaram 40 anos. Ao se passar 40 anos, Davi envelhece. E ao envelhecer, Davi perde o vigor de sua juventude. Davi não é mais aquele guerreiro cheio de energia. A velhice chegou, a fadiga chegou. A Bíblia diz que Davi, já de idade, cansado de uma batalha, ele vai para aquele mesmo ribeiro que Deus revelou para ele, aquelas 5 pedras, a qual Deus selecionou para ele. Uma pedra ele venceu Golias. Aquele ribeiro, creio eu, que Davi se lembrou. Ali Davi bebe água naquele ribeiro. Porém, a Bíblia diz que atrás de Davi havia um gigante. E este gigante, ele tinha uma lança gigantesca. Uma lança que acabaria com Davi de forma rápida. Espedaçaria o corpo de Davi. Em segundos, aquela lança esmagaria Davi. Mas a Bíblia diz, amados irmãos, que do alto de uma colina havia um jovem. E este jovem, ele recebeu um presente de Davi. Para quem não sabe, segundo estudiosos, Davi, ele deu aquelas 4 pedras a 4 amigos. E um desses 4 amigos era um que iria salvar a vida de Davi. Seu nome, Abisai. Quando Davi está bebendo água no ribeiro, o gigante se aproxima com a laba Sudecai, com aquela lança, para tirar a vida de Davi. Quando de repente Abisai, do alto de uma colina, ele pula em cima do gigante, Alandarabandarapá, e ele mata aquele gigante e olha para Davi e diz, Alandarai, demando, meu rei, meu senhor, não sairás mais conosco a peleja, porque não se poderá apagar a lâmpada de Israel. Davi representava a lâmpada de Israel, a luz de Israel, homem segundo o coração de Deus. Ele não poderia morrer, Alabasudecai. A Bíblia diz, amados irmãos, que Abisai salvou a vida de Davi. É Deus dizendo para você o seguinte: o tempo passa muito rápido
A velhice chega, o vigor vai embora, mas o que você não pode perder é a sua fé. Davi não tinha mais o vigor da juventude, mas Davi, ele tinha intimidade com Deus, e mesmo de costas para o inimigo, Alabasubecai, Deus livra o seu servo. Aleluia. Quantos macumbeiros, quantos feiticeiros, quantos fofoqueiros, contendeiros, pelas suas costas, lançam palavra de maldição contra a sua vida, maldizem a sua vida, planejam te fazer mal, mas o Deus de Israel, Alabasudecai, tem te guardado. Quando você vira as costas para o inimigo, oh, aleluia, Deus te dá o livramento. Glorificado seja Deus. E Deus livrou Davi. Deus livrou Davi. Agora eu pergunto para você, aonde estão as outras 3 pedras? Aleluia. Uma pedra, Davi derrotou Golias. A segunda pedra, Davi presenteou Abisai, aquele que derrotou um gigante que era descendente de Golias, que veio matar Davi. Vamos para a Bíblia para descobrir aonde foi parar a terceira pedra. Glorificado seja Deus. Olha só o que diz a Bíblia. Glorificado seja Deus. Aleluia. Olha só. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 18. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Osatita, feriu Assafé, que era dos filhos dos gigantes. Glorificado seja Deus. A terceira pedra, amados irmãos, Davi deu ao seu amigo Sibecai. Sibecai, ele jurou defender Davi com a sua vida. E era um soldado valoroso que se esforçava e fazia o melhor para com o seu rei, o seu senhor. O que eu aprendo com isso? O rei representa Deus. O rei representa o seu senhor. Sibecai fazia o melhor para o seu senhor. Agora eu pergunto, você tem feito o seu melhor para Deus? Alabasubecai. Sibecai fez o melhor que ele podia para com Davi. Tanto que a Bíblia diz que se levanta outro gigante. E esse outro gigante é morto por Sibecai. Parece que eu vejo Sibecai olhando para aquela pedra e dizendo:
Alabasudecai. Eu preciso honrar o meu rei, porque esta pedra, Alandarai, é uma lembrança de quando Davi, direcionado por Deus, foi para o ribeiro e colheu 5 pedras. Uma ele derrotou Golias, outra ele deu para Abisai, e agora ele me deu essa terceira pedra. É porque Davi achou graça em mim. Eu preciso honrar ao meu rei. Deus manda dizer para você: honre o teu Deus. Honre Alabasudecai, o teu Deus, porque ele vai te honrar. Aleluia. Agora eu pergunto para você: aonde foi parar Alabassúria, Demanto, Nebriandarai? Aonde foi parar a terceira pedra? Primeira pedra, Davi derrotou Golias. Segunda pedra, Davi deu para Abisai. Terceira pedra, Deus deu para Sibecai. Quarta pedra agora, quarta pedra, aleluia, quarta pedra. Aonde foi para a quarta pedra? Vamos para a Bíblia, para que você entenda o mistério. Aleluia. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Husatita, feriu Asafé, que era dos filhos dos gigantes. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe. E Elaná, filho de Jaire, Oregim, o belemita, feriu Golias, o geteu, de cuja lança e haste como eixo de tecelão. Olha só que mistério, amados. Apareceu outro gigante. E quem foi que venceu esse outro gigante? Quem venceu esse outro gigante, amados, se chamava Elaná. Outro varão valoroso que honrou Davi, que honrou o presente que Davi lhe deu, a pedra que representa a sua primeira vitória contra Golias. A Bíblia diz que Elaná, ele honra a Davi. Primeira pedra, Davi vence Golias. Segunda pedra, ele deu para Abisai. Terceira pedra, ele deu para Sibecai. Quarta pedra, ele deu para Elaná. Aleluia. Terceira pedra, ele deu para Elaná. Uma pedra, Davi venceu Golias. A primeira pedra, ele deu para Abisai. Segunda, Sibecai. Terceira pedra, Elaná. Agora, aonde foi parar a quarta pedra? Aleluia. A quarta pedra, amados irmãos, vamos para a Bíblia para você ver aonde foi parar a quarta pedra. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 20. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 por todos. E também este nasceu dos gigantes e injuriava a Israel. Porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Glorificado seja Deus.
Olha só, amados irmãos, a quarta pedra, Davi deu para Jonatas, um jovem que, segundo estudiosos, era da mesma idade que Davi. Alabasudecai. Aleluia. O mais novo enfrentou o pior dos gigantes. O gigante mais terrível, mais tenebroso, foi um jovem da idade de Davi que enfrentou. Parece que eu vejo Jonatas, o irmão mais novo de Davi, olhando para aquela pedra, Alabasudecai, e dizendo: Alandarabassúria, o meu rei e meu senhor colheu 5 pedras no ribeiro. Com uma pedra, ele derrotou o gigante Golias. Sobraram 4 pedras. Depois de 40 anos, ele pegou aquelas pedras, aquelas 4 pedras, e deu uma pedra para Abisai. Ele deu outra pedra para Sibecai, outra para Laná, e agora ele me deu Alabaçu também uma pedra. Eles honraram ao meu rei, eu vou honrar também. Lá da Arabassúria, Deus manda eu dizer para você: honre ao teu Deus. Você tem a pedra da fé. Quem tem a pedra da fé vence os gigantes da vida, vence os desafios, vence as barreiras. Aleluia. Jonatas pega a Labasudecai, aquela pedra ele guarda. Ele pega a Labasudecai, sua espada, vai para cima do gigante. Aleluia. E consegue derrotar, e consegue matar o gigante. Os 4 gigantes caíram por terra. Aleluia. Glória a Deus. Deus manda eu dizer para você: todos os gigantes da sua vida estão caindo por terra hoje. Estão caindo por terra hoje. Tome posse da vitória, em nome de Jesus.